para nós podermos comer, né? Vamos nos alimentar da palavra, depois nós vamos nos alimentar. Meu bolo hoje foi meio desastroso, não sei o que aconteceu. Estava tão bonito na forma, foi desenformado, quebrou inteiro. Mas eu fiz com muito amor para todos nós. Mas ele quebrou. O outro, de banana, né, que eu não podia trazer. Você quer comer, né? Isso eu também. Ai, tá gravando já, pastor? Desculpa. Ai, ao vivo é desse jeito, gente. Fique em paz, fique em paz. Vamos voltar ao foco. Boa noite, paz do Senhor, igreja! Glória a Deus! Como eu disse, nós vamos ler João 20, do 1 ao 15. É uma leitura meio extensa, mas eu preciso ler esses versículos, amém? Eu vou ler aqui para não ter que ficar tirando notas. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela lá, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhes Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Amém? Esse é um relato sobre a ressurreição de Jesus. Pode sentar. Só que eles não tinham, como a palavra foi dita, eles não tinham entendido a palavra, a Bíblia, que Jesus haveria de ressuscitar. Mesmo Jesus falando para eles, andando com eles, explicou que eu iria morrer, que ele iria morrer e que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas eu creio que foram tantas as emoções que eles viveram quando Jesus foi para ser crucificado, que eu acho que deu um delay na mente deles, eles esqueceram. Mas não é esse o foco que eu quero falar para vocês. Eu só estou dando uma explicada do que era, que eles foram no sepulcro, que Jesus estava morto, só que ele não estava lá. Mas o meu foco nessa noite, que é o tema para nós pensarmos hoje: o Senhor tem sido o centro da nossa vida? Ele tem sido? Isso é uma pergunta para mim, uma pergunta para você, né? Aqui, como eu disse, que esse capítulo ele fala muito sobre a morte e a ressurreição de Cristo, mas mais do que isso, nos ensina a ficarmos firmes, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque para Maria, eles tinham simplesmente só tirado o corpo de Jesus, porque numa época entraram em conchados lá, os sacerdotes com a guarda romana para ficarem guardando a sepultura, para que já com medo dos discípulos irem roubar o corpo. Só que Jesus não precisava que o corpo dele fosse roubado, porque ele ia ressuscitar, simples assim, né? Só que na cabeça de Maria e dos outros, o que aconteceu? O
que estava acontecendo, ela não conseguia entender. Nem Pedro, quando diz ali, o discípulo que ele amava é João. O próprio João escreveu desse evangelho que eu li para vocês agora. O discípulo que Jesus amava é João. Então estava Pedro e João. Eles correram para o sepulcro quando Maria foi lá, falou que o corpo não estava lá. O Senhor é um Deus que se movimenta, mas nem sempre, ou quase nunca, Ele faz alarde. O nosso Deus é um Deus discreto. Ele ressuscitou, mas Ele não saiu depois para ele, eu ressuscitei, né? Não. Ele se movimentou. Então, para ele sair da onde ele estava deitado num lugar, né? Ele estava morto, estava enrolado com lençóis, um pano no rosto, um lenço no rosto. Ele teve que se movimentar para tirar. Então ele se movimenta, só que ele não começou, estou tirando lenço, estou tirando lenço. Não, ele só fez e saiu de lá por um tempo. Quando percebemos, já fomos, né, tocados por seu grande poder. Imagine Maria a hora que percebeu nesse... Depois, se você quiser continuar, que ele ainda tem mais uns versículos. Que no seguinte, ela reconheceu Jesus falando no lugar e fala, Rabone, mestre, o Senhor está vivo. Mas isso aí depois, para ela entender, e ele fala, não me segure, né? Mas como eu disse, não é sobre isso que eu quero falar com você. Mas é fazer você entender que ela depois conseguiu entender o que estava acontecendo. Mas no começo para ela tudo estava um caos. Cadê o meu Jesus? Aonde levaram o meu Jesus? Mas por que então esse tema, pastora? Se o Senhor tem sido o centro das nossas vidas. Eu quero dizer para você o que esse capítulo 20 nos ensina. Por favor, pastor, vai lá no versículo 1. Talvez assim, né, seja... Hoje é o primeiro dia da semana, né? Hoje é domingo. Hoje eu acordei com uns louvor lá em casa. Tava tendo uma festa lá no Pô de Monta, mas parecia que estava dentro assim, do meu quintal. Era no Pô de Monta? Era no Pô de Monta. Nossa, agora foi no centro. Foi até 4 horas da manhã. Hoje à noite foi até 4 horas da manhã, mas hoje era... Eu levantei 15 para as 9, mas já estava ouvindo o barulho lá fazia um tempinho. O versículo 1 diz assim, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Por que ela foi lá? Eu coloquei esse primeiro tópico como prioridade. Ela queria saber, ela foi ver como que estava Jesus, mesmo não sabendo que Jesus estava morto, mas era a prioridade dela ir lá ver. Ver Jesus. Prioridade. E era domingo de madrugada. Domingo, você quer dormir até mais tarde, mas você acorda uma música. Quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te. Glória! Acordei com essa música hoje. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Acho que isso é Paulo César Barulho, essa música, muito bonitinha. Entendeu? Aí eu acordei. Aí o que eu fui fazer? Orar e ler a palavra. Isso é prioridade. Mas às vezes, né, a gente fica, é domingo de manhã, eu já acordo cedo a semana inteira, vou ter que ir no jejum da igreja, é mesmo? É sério isso? Ou alguma outra coisa. Você é chamado para fazer e não faz. É prioridade. E o que significa prioridade? É a condição do que é o primeiro em tempo. Ordem, dignidade. O nosso Deus é digno de toda prioridade. Estado de quem ou do que ocupa o primeiro lugar. Quem tem ocupado o primeiro lugar no nosso coração? Quem tem sido prioridade para nós? Meu marido? Meus filhos? Meu trabalho? Uma busca de um novo emprego? Eu estou falando de mim, gente. Eu não estou falando, não estou aqui falando não, porque eu não posso nem fazer isso. Eu estou falando de mim. A etimologia, que é a origem de prioridade, vem do latim. Prioritas acts. Então é prioridade. O que é prioridade para você? Jesus tem sido prioridade para nós? Ou a gente só lembra de Jesus quando o cinto está apertado, o calo está doendo?
só vejo escuridão, nada mais do que escuridão. Não, ele tem que ser prioridade quando a luz está brilhando. Quando nós estamos com o nosso armário cheio, com a nossa conta bancária azul, que é uma coisa difícil. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos ficar com a conta azul. Glória a Deus, né? Não tenho o que reclamar, a minha está azul. Mas é sempre assim, a gente só lembra de Deus, ai Senhor, me ajuda a pagar essa conta. Não foi você que fez, por que você guardou? Quando você foi fazer a conta, você pediu para Deus? Não pediu, né? Perguntou? Não perguntou. E às vezes eu fui fazer aula, falei para Deus, moça, demorar um pouquinho, porque eu fui ali na loja comprar um sapatinho que eu tô precisando. E eu me segurei, comprei um sapatinho só mesmo. Eu acho que eu sou centopeia, né? A moça até queria, eu até queria uma outra bota, não vou mentir. Mas eu falei, não moça, vai apertar meu orçamento, deixa quieto, eu pago essa aqui em 6 vezes, depois nós vemos mais fácil. E foi assim, eu me segurei, porque, né? Eu falei para Deus, Deus me segura. Eu preciso comprar, mas eu não quero comprar mais que um. E não comprei. Lógico que é um pouco da nossa força de vontade, mas, né? Mas é prioridade, prioridade. A gente tem que entender que o Senhor tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. A palavra de Deus fala que pela manhã te buscarei, não à noite, quando eu estiver dormindo já, Senhor, abençoa o meu pecado, Deus abençoa Deus, né? É bem assim que a gente ora. Eu já nem gosto muito de fazer meu devocional à noite, porque eu sei que não vai dar certo. Eu faço de manhã, acordo cedo, eu entro 9 horas no serviço. Eu acordo um pouco mais cedo porque eu vou para academia. Mas antes de eu ir para academia, eu oro. Aí depois que eu chego, eu leio a palavra. Mas eu não deixo de orar. Eu tenho que orar, porque a gente não sabe do que Deus a gente tem livrado a gente, nós e os nossos. Então, prioridade. O Senhor tem sido o que ocupa o primeiro lugar, Ele tem recebido a dignidade que Ele merece de mim, de você? Ele tem recebido esse amor, essa entrega, esse, ai, eu não posso ficar sem buscar Jesus um dia que parece que eu vou morrer, esse anseio de, mas essa oração não é não, querido. Esses dias eu estava orando por uma causa aí, ou estava lembrando, mas o vento até dobrou assim, eu falei, eita que está tendo uma guerra espiritual aí, mas, glória a Deus, mas fui quebrada. Então, priorize o Senhor, porque Ele nunca nos deixa em segundo plano. Priorize o Senhor, amém? Aleluia. Por favor, versículo 10 agora. Grande Deus, santo é o teu nome, Jesus. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Então, Pedro e João foram embora, mas Maria permaneceu. O que eu quero dizer nesse segundo tópico que me ensina João 20? Maria permaneceu, independente se o corpo de Jesus estava lá, ou onde ela saberia ou não onde Jesus estava, ela permaneceu diante da adversidade. Ela não falou, já que Jesus não está aqui, eu vou embora. Trazendo para nós, Jesus não me abençoou, eu vou deixar Ele. Jesus não fez isso por mim, também não quero mais saber de Jesus. Ela permaneceu, e é assim que nós temos que ser, independentemente do que Deus tem feito por nós, nós temos que permanecer, porque onde está a nossa fé nisso? Se a gente não permanece, se a gente não fica firme, aí depois você quer evangelizar, viu? Fica firme com Deus, se nem você está firme, se nem você está indo na igreja. Mas a irmã olhou torto para mim, você já decorou, às vezes ela é bem assim, você sabe, né? Vai saber? Ela nem me deu a paz. Filho, nem todo mundo às vezes está num bom dia. Empatia às vezes quando é bom, né? Chega na igreja e você fica, fulana não quer fazer comigo. Aí né? Pergunta o que está acontecendo. Mas permaneça na igreja, não vai ser por isso que você vai sair da igreja. O pastor nem deu a paz para mim. Mas você já viu a cara de cansado que ele tá? Às vezes trabalhou demais. Às vezes a gente fica meio assim, né? Lógico, Ele sempre dá a paz para nós, mas às vezes passa. E nós, glória a Deus, nós ainda somos por enquanto, um ministério pequeno. Ele ainda consegue saber o nome de todo mundo, apertar a mão de todo mundo, conversar com todo mundo, né? Mas vai chegar
que aí ele vai ter que começar mesmo a se gerenciar, se policiar, né? Mas a gente tem que permanecer, porque quando isso acontecer, a gente vai estar aqui. Ao verem o sepulcro vazio, os discípulos foram embora, mas Maria ficou, pois ela tinha esperança de encontrar o corpo de Cristo, porque ela ainda não tinha entendido, né, que ele tinha ressuscitado. Mas ela permaneceu. Ela não quis saber, viu? Que ela ficou meio perdida, porque eu entendi o que estava acontecendo, mas ela ficou. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo na igreja, mas a gente tem que permanecer, porque depois a gente não vai fazer parte dos milagres que vão acontecer. Entendeu? Então, ai, pastora, mas às vezes parece que é tão demorado. Os milagres de Deus, tem uns que são instantâneos, mas tem uns que são demorados. E eu creio também para forjar o nosso caráter. Para forjar, para ver se em nós há mesmo essa prioridade de ver o reino crescer e nós permanecermos. Vocês estão entendendo? Não é? Ai, nós estamos orando, tudo é no tempo de Deus? Com certeza, mas Deus quer ver se nós vamos permanecer. Firmes, fincados na rocha que é Jesus. É isso. Nós temos que permanecer. O Senhor está forjando o nosso caráter. Sim, Deus. Vamos permanecer. Que depois, a gente lendo o capítulo, como eu falei para vocês, Maria viu Jesus. E sabe por que Maria permaneceu também? Um ato de gratidão. Ela foi liberta por Jesus. Uns falam que foi 7, outros falam que foi 10 demônios, eu não sei qual foi a quantidade. Mas num dos estudos que eu li foram 7 demônios. Isso foi um ato dela permanecer, foi um ato de gratidão, porque ela, sendo uma mulher, Jesus olhou para ela e a libertou. Enquanto muitos a julgavam, falando que ela era louca, que ela era isso, que ela era aquilo. Cada um falava uma coisa dela, mas Jesus olhou para ela com amor, com empatia, a libertou e ela permaneceu. Ela não virou as costas como às vezes nós fazemos. Agora eu consegui o que eu queria. Beijo, Jesus. Não. Ela permaneceu. E é isso que importa. Permanecer. Amém? Versículo 12. Grande Deus. Poderoso é o teu nome, Jesus. Hoje nós só vamos ficar em João. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Esse aqui é um bem, né? Quando a gente fala, viu o anjo, todo mundo já, anjo, e agora? O que vai acontecer? A Maria nem Por quê? O terceiro, ela não perdeu o foco. Ela não se distraiu, porque o intuito dela não era ver anjo, ela queria ver Jesus. Aleluia. Jesus é muito maior que os anjos. Amém. Então ela não perdeu o foco, ela não se distraiu. Mas às vezes a gente escuta um barulho de copo de água. Nessa hora Jesus teria te abençoar, me abençoar e nós perdemos o foco. Ou às vezes nós estamos aqui, ou estamos concentrados, olha para as coisas do mundo. Nós estamos concentrados nas coisas de Deus, mas alguma coisinha do mundo tira o nosso foco. Não se distraia, não perca o foco. É nesses momentos que o Senhor já está mandando os anjos dele com a sua bênção numa bandeja. Firme na palavra, isso mesmo, Michel. Firme na palavra, nós temos que estar firme e com o nosso olhar, né? Eu prossigo para o alvo, que é Jesus. E ela estava querendo ver Jesus, ela queria o anjo. E aí? Eles são seres celestiais, são seres, né? Imagine, ela viu 2 ainda. Eu nunca vi nenhum, mas tudo bem, né? Ela viu 2 anjos, mas ela não ficou. Anjo, e agora? O que eu faço? Não. Tipo, viu? Vocês estão aí, beleza? Mas... E o que vocês vão fazer por mim? Vocês vão fazer o que Jesus fez por mim? Vocês vão me libertar? Vocês vão cuidar de mim? Maria estava no pé da cruz quando Jesus foi crucificado, junto também dele. Maria
ela tinha prioridade. E é isso que nós temos que ter. Temos que ser assim, igual Maria. Eu não vim de uma família cristã, muito pelo contrário, minha família é totalmente virada dos avessos. É tudo da uma covardia. Ai, você tem vergonha de falar? Não, fui liberta, glória a Deus. Aleluia. Meu pai foi aberto, glória a Deus. Estamos libertos. Então a gente sabe de onde a gente vem. Então a gente meio que não se surpreende com mais nada. Eu quero ver poder, eu quero ver glória, eu quero ver unção de Deus. Então nada pode me distrair, nada pode tirar o meu foco, nem o foco de vocês. Então não percam o foco, não se distraiam, nem com as ofertinhas aí que o mundo faz. Ah, mas você vai ficar lá? Ah, você vai ficar na igreja? Você vai parar de beber? Você vai parar de fumar? Olha que bom que é isso. Eu já vivi tudo isso. Balada? Não. Amava uma balada. Eu larguei mão da balada. E hoje em dia, às vezes nós vamos para festa de aniversário, às vezes até de cristão mesmo, olha para a cara dele e agora quer que eu vou embora. Para quem ficava na balada até 4 horas, 6 horas da manhã. Hoje em dia eu sou uma jovem senhora. Que hora que nós vamos embora, pelo amor de Deus? Ainda mais se não tiver lugar para sentar, piorou. Aí, pode de chinelo? Pode. Então é isso, essas coisas não podem tirar mais o nosso foco. É uma alegria momentânea. Quantas vezes eu ia para a balada, chegava na minha casa e chorava? Porque não é igual Jesus, que completa o meu e o seu coração que está nos assistindo ou vai nos assistir. Viver alegrias momentâneas. O mundo dá, mas uma alegria, uma felicidade completa, plena, só Jesus pode nos dar, pode dar para você, assim como Ele deu para mim. Aleluia. Esse é o Deus, esse é o Senhor que nós seguimos, que nós não podemos perder o foco, que nós não podemos tirar o olho dele, o olhar dele. Ele quer isso para a sua vida. Ele quer que você fique firme, que você permaneça, que você dê prioridade para Ele na vida, na sua vida. Então, conheça Jesus que você vai ver. No começo você vai dizer, nossa, mas o que eu vivi era tão melhor. É engano de Satanás. O que Deus tem para nós, nada se compara ao que Ele tem para nós. Aleluia. A eternidade. É isso. O último tópico, versículo 15. Grande Deus, poderoso. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Jesus, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste e eu o levarei. Maria estava pensando em pegar Jesus e carregar Jesus, levar ele para onde ela fosse. E o que eu entendo com isso? Que a gente carrega Jesus por onde nós vamos, por onde nós formos, porque nós o amamos. Então, onde nós chegamos, Jesus chega junto conosco, porque nós carregamos Ele dentro do nosso coração, porque nós o amamos. Então, onde nós chegamos, as pessoas sentem a diferença, porque nós temos Jesus conosco. Está parecendo trava-língua já? Jesus, vai sair, sai daqui, Satanás. Vou falar o nome dele sim para você ser mais uma vez derrotado. Aleluia. É Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Então nós o carregamos. Onde nós vamos, Jesus está conosco. As pessoas sentem a diferença quando você chega? Ou você chegou lá, chegou o caos? Não, chegou a encrenqueira. E vamos ser fininho, porque, né? Algumas pessoas saem porque a tua luz incomoda as trevas dela, mas tudo bem. É isso mesmo que tem que acontecer, porque você está com Jesus. Quando a luz chega, as trevas têm que se dissipar. Então nós temos que ser luz, porque nós carregamos Jesus por onde quer que nós vamos. Seja na academia, seja na escola, seja no seu trabalho, seja na rua. Várias vezes já me falaram, nossa, você é diferente, você tem um brilho diferente. O que é? Eu falei, Jesus na minha vida. Ele também quer fazer isso na sua. Aceita, corre para Ele.
mais jovem, né? Nem vou falar, mas nada, não estou ganhando com isso. Nem Renil vai fazer por você o que Jesus faz. Aleluia. É muito melhor Jesus na sua vida. Ele morreu por mim e por você, então nós temos que carregar Ele por onde quer que nós iremos. Amém. Porque Ele não deixa um só dia de pensar em nós, porque a palavra dele diz que o nosso nome está gravado na palma da sua mão. Toda vez que Ele olha, Ele vê lá Ingrid, Joelma, Michel, Agripino, Ronaldo, Silvana, Adilson, Geórgia. Aleluia. É isso que o Senhor vê. Então Ele nunca se esquece de nós. Então nós temos que carregá-lo por onde nós formos. Para onde nós chegarmos, fazer diferença. Porque o mundo é muito cheio de todo mundo muito igual. Está tudo muito igual nesse mundo. Está todo mundo assim, né? Ai, modinha, eu quero ser igual ao fulano, quero ser igual ao ciclano. Mas verdadeiramente ninguém quer ser igual a Jesus. Ninguém quer seguir Jesus, ninguém quer estar com Jesus, carregar Jesus. Ele carregou uma cruz por mim e por você. Jesus carregou uma cruz por mim e por você. Então, Aleluia. nós temos que carregá-lo também. E eu tenho certeza que ele é muito mais leve, porque a palavra fala, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, do que aquela cruz que ele carregou, que além só de carregar, machucou ele também. Não foram só os chicotes, foram o meu e o seu pecado que levaram ele para essa cruz, que ele carregou essa cruz. Então, carregue Jesus por onde você for, não perca o seu foco, permaneça, mesmo que as coisas, o cenário seja trágico, seja adverso, não seja como você quer, e principalmente priorize Jesus, porque como eu disse, Ele nunca nos deixa em segundo plano. Às vezes nós buscamos uma resposta imediata, queremos algo naquele momento, mas não é da vontade dele para aquele momento, mas não quer dizer que Ele não está nos ouvindo. Ele nos ouve, Ele responde às nossas orações. Amém? Aleluia. E para terminar, como temos agido diante das circunstâncias? Para Maria, o cenário era de desespero e tristeza. Afinal, Jesus tinha desaparecido. Aquele homem que tanto cuidou dela, que tanto olhou para ela com carinho, com amor, que tirou os carrapichos, né? Os carrapatos, tornou ela limpa, branca como uma lã. E ele nem tinha morrido, mas o sangue carmesim dele já estava atuando na vida dela. Aleluia. O sangue carmesim de Jesus. Mas ela se manteve firme, não se desviou do caminho. E depois o próprio Jesus veio e se encontrou com ela. Porque depois, foi no 17, amor? 16, não, 16.
nosso mundo está lá, na eternidade, onde, como eu já disse, Jesus foi preparar a morada para mim e para você. E para você que vai nos assistir ou está nos assistindo. Servir a Jesus demanda muito esforço, às vezes muito cuidado, demanda a gente abrir mão de certas coisas, mas nada do que nós venhamos abrir a mão vai se comparar com o que Jesus tem para nós na eternidade, nessa morada que Ele tem preparado para nós. Então, venha para Jesus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, entenda que toda dor que você passou pode ser curada por Jesus, não por mim, pastora Georgia, mas por Jesus. Eu posso cuidar de você, ajudar você, mas quem vai te curar vai ser Jesus. E Ele quer te curar. Aceite Jesus. Ele está de braços abertos para você. Ele te ama. Mesmo você talvez não entendendo ou não vendo, porque você não se sente digno ou digna disso. Mas Ele te ama. E Ele quer ser prioridade na sua vida. Ele quer ser o centro da sua vida. Amém? Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Vamos nos tornar pessoas que principalmente priorizam o Senhor. Porque quando nós passamos a priorizar, o restante vem. Nós permanecemos, nós não perdemos o foco e nós carregamos Jesus por onde quer que a gente vá. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.